No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos um tema fundamental e muitas vezes pouco compreendido, os cuidados paliativos. Para essa conversa especial, tenho a honra de receber Marta Marcelos, enfermeira paliativista e uma profissional que dedica sua trajetória ao acolhimento e à humanização do cuidado com pacientes e suas famílias. Vamos entender melhor o que são os cuidados paliativos, quem pode se beneficiar e como iniciativas como o primeiro café paliativo de Vitória da Conquista, que será no dia 4 de abril, estão ajudando a levar informação e sensibilizar a sociedade sobre esse tema tão importante. Então, se você é paciente, cuidador, profissional da saúde ou simplesmente alguém que quer aprender mais sobre como proporcionar conforto e dignidade a quem enfrenta doenças graves, fica aqui com a gente. Marta, minha querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, mais uma vez aqui com você, sempre um prazer, boa tarde para todo mundo. Pois é, ela já esteve aqui no início, tem 9 meses. Tem mais ou menos isso. Não é 9 meses que Marta esteve aqui e, como da primeira vez, eu faço a mesma pergunta. Quem é Marta Marcelos? A Marta Marcelos é uma enfermeira paliativista e que procura cuidar mesmo de pacientes que têm doenças graves e que ameaçam a vida, né? A gente está aqui para poder, eu pelo menos estou aqui para poder servir e isso já é um fato, já entendido, né? Então, Marta Marcelos é essa profissional. Pois é, competente demais, gente. Ó, vamos estar falando, além dos cuidados paliativos, vamos estar falando também do primeiro café paliativo de Vitória da Conquista. Né? Lembrando que esse podcast está ao vivo na Melodia FM 87,9, no Instagram, na nossa página, lá, a Joelísio _Fraga. E depois do programa ele vai estar disponível também no YouTube e também no Spotify. Então vamos lá. Vamos lá. O que são os cuidados paliativos, Martinha, e para quais os pacientes eles são indicados? Bom, o cuidado paliativo hoje ele é uma especialidade, né? Mas ele era antes só um manejo, um tipo de assistência, né? Para pacientes que têm doenças graves que ameaçam a vida. E os cuidados paliativos é uma assistência ampliada, é uma assistência que visa... A gente trabalha com princípios, não trabalha com protocolos. Então, o nosso objetivo do cuidado paliativo é tratar a dor, né? Tratar o sofrimento, aliviar o sofrimento das pessoas. E a gente faz isso em vários aspectos. Então, a gente faz isso tanto no aspecto familiar, como espiritual, como social, né? Como emocional e o físico também. Então, o cuidado paliativo, ele é um cuidado centrado na pessoa. Né? Diferente do cuidado que a gente tem hoje em dia, que é um cuidado centrado na doença. Então, hoje a gente tem cuidado paliativo, é um cuidado centrado na pessoa. Então, e a gente não cuida só do paciente, a gente cuida do paciente e da família. Porque quando adoece uma pessoa com uma doença grave que ameaça a vida, adoece sua família junto. Então, a gente tem várias questões em cima desse adoecimento. É um sofrimento muito grande para todo mundo. Em todas essas áreas, né? Então, os questionamentos são muito grandes. E existem sofrimentos que já são inerentes a essa situação, que a gente não vai conseguir eliminar, vai conseguir aliviar. Mas existem sofrimentos que a gente acaba construindo, pelo medo, pela falta de apoio, pelo não entendimento do que está acontecendo. Então, a gente acaba construindo vários sofrimentos, né? E o cuidado paliativo, ele visa trabalhar exatamente em cima do sofrimento. Né? A gente costuma dizer paliativista costuma dizer que onde tem sofrimento cabe cuidado paliativo. É uma área, né, da saúde que sabe manejar, que sabe cuidar, sabe lidar com o sofrimento, porque a gente cuida da pessoa, diferente das outras áreas, que são áreas que cuidam muito mais da doença, né? Sim.
A gente tem hoje um modelo de assistência que é muito mais focado no diagnóstico do que focado no paciente. Eu tento, né, acho que da última vez que nós estivemos juntos aqui, nós tentamos falar sobre a questão de desmistificar essa ideia de tanto do câncer, né, quanto o paliativo, que não é fim, que não é uma sentença, né? Na verdade, assim, quando você recebe um diagnóstico de uma doença grave que ameaça a sua vida, você vai ficar, vai mexer em todos os setores da sua vida. Sim. Então, vai ter sempre você como paciente, né, vai ter sempre aquela questão, a questão social, a questão do trabalho, né, familiar, a questão espiritual, a familiar. E assim, a gente às vezes acha que cuidado paliativo é para paciente que está morrendo, né, ou que é para paciente que não tem nada para fazer. E essa é uma frase que não deveria nem ser dita por nenhum profissional de saúde, porque sempre há o que fazer, né? Eu posso não saber o que fazer, mas o fato de eu não saber o que fazer não quer dizer que não haja o que fazer. Sim. Né? Então, eu sempre gosto muito de bater nisso, que o paciente não pode ser nunca um espelho do que eu sei fazer. Sim. Né? Então, assim, se eu sei, eu posso às vezes curar o rim do paciente e não curar o paciente. Né? Então, às vezes, a que custo eu vou fazer isso? Não, mas eu só sei manejar a parte renal. Tá, mas o paciente é muito mais do que essa parte renal. Ainda mais um paciente com uma doença grave que ameaça a vida. Sim. No fim, o fim estamos todos, né? Porque a morte ela é posta. Sim. E eu sempre falo que cuidado paliativo, a gente fala sobre vida. Vida boa enquanto se tem vida. Né? Porque não precisa a gente falar da morte. Né? Ela não precisa ser chamada, eu falar não vai atrair, ela é uma coisa posta, ela está com a gente diariamente. Entendi, não tem como fugir. Não tem como fugir. E quando você se depara com uma doença grave ou com câncer, que as pessoas têm o medo do agora é o fim, é porque socialmente falando, a gente não lida com isso. Né? Nós não somos preparados para envelhecer, quem dirá para morrer. Né? Nossa cultura não aceita a morte. Exatamente. Né? A nossa sociedade é uma sociedade que acha que a morte é um fracasso. Agora Sim. que isso está mudando, a passos pequenos, mas está mudando. Né? Se envelhecer já é um problema, imagina morrer. Pois é. Eu fico imaginando quem está no hospital e vem você lá com aquele jaleco. Marta, Marcelo, paliativista. Ai, meu Deus, vou morrer. Tô morrendo, tô no fim. Não é que ninguém aguenta ver, ninguém quer ver, né? E assim, ninguém quer ver e às vezes... Mas eu acho que isso é muito culpa nossa, assim, profissional de saúde, sabe? Porque... Uma melhor informação. Uma melhor informação. Porque, às vezes, eu quero fazer cuidado paliativo dentro do que eu acho que é cuidado paliativo. Só que cuidado paliativo tem uma definição e eu preciso seguir essa definição. Então, às vezes, eu chego para aquela família e falo, olha, ele está em cuidados paliativos, a gente não tem mais nada para fazer. Isso não é cuidado paliativo. Sim. Né? Você está sentenciando ali, né? Exatamente. Foi uma tentativa... não muito feliz daquele profissional de associar cuidado paliativo a não ter mais nada o que fazer. Sim. Né? E ainda tem essa ideia, né? Exatamente. Todo mundo pensa que... E muitos profissionais. Que é assim, né? E assim, um embate que a gente tem, que não chega nem a ser um embate, mas assim, aquele trabalho de formiguinha, é fazer os profissionais entenderem que cuidado paliativo é uma assistência ampliada e não uma assistência reduzida. Né? Eu escuto, o paciente está em cuidados paliativos, não vou entubar, não vou ressuscitar, não vou fazer antibiótico, né? E pelo contrário, o paciente está em cuidados paliativos, tudo depende de como ele está, porque eu não vou olhar para a doença, eu vou olhar para ele. Então, se ele tem uma febre e tem uma infecção, eu não vou colocar um antibiótico nele, por quê? Mas é um paciente que está em fim de vida. Mas é um evento agudo, eu consigo mudar isso. E se eu consigo mudar isso, não tem sentido eu sentenciar o paciente porque a doença dele é grave e ameaça a vida dele, não tem cura. Né? Ele não é a doença dele. E aí a gente vê muito isso nos hospitais. Eu tenho certeza que na tentativa de acertar, na tentativa de fazer por onde, né, eu acredito muito que algum cuidado paliativo é melhor do que nenhum cuidado paliativo. Mas é cuidado paliativo mesmo, não é o que eu acho. Sim. Interessante que nós temos no grupo com pacientes que estão em cuidados paliativos e estão melhor do que a gente. Não, entendeu? A gente vê casos que o paciente entra no tratamento, no cuidado paliativo,
pensando que vai morrer, e melhora e vai embora para casa e está vivendo bem. Não tem isso? Tem. Porque, assim, o cuidado, ele transforma, né? Sim. Isso é um fato. Não precisa nem eu falar do cuidado com relação à saúde. O cuidado, ele transforma. Quando você começa a se cuidar, vamos para a parte estética, que é uma parte bem didática. Quando você começa a se cuidar, começa a cuidar do seu cabelo, da sua pele, você se sente melhor. Sim. Né? E quando você se sente melhor, você se apresenta melhor, você vive melhor. Imagina um cuidado que vai mexer com a sua saúde. Né? Então, assim, não ter dor é um cuidado. Uma pessoa com dor... Ninguém merece dor, não. E fisiologicamente, a quantidade de substâncias, de toxinas, né, que ela libera, de hormônios que ela libera, são muito tensos. A gente sabe como o corpo fica. Né? Tudo dói, tudo incomoda. Né? É uma dor total, é uma dor generalizada. E quando você consegue tirar essa dor, é óbvio que esse paciente vai viver melhor. Sim. E se ele vai viver melhor, ele vai viver mais. Né? Então, a tendência de quem tem assistência de cuidados paliativos é viver mais. As pessoas às vezes falam assim, eu tive uma paciente há pouco tempo, um paliativista me encaminhou, é um paciente de fim de vida, ok. Eu fiquei 1 ano e meio com a paciente. Eu fui lá só para passar uma sonda, e aí a família me chamou para poder ir uma vez por mês, e a gente manejou essa paciente 1 ano e meio. Então, era uma paciente que era um fim de vida, a expectativa, né, do profissional de saúde, de 30 dias. Então, assim, ela passou Natal, ela passou Ano Novo, ela conversou... Quantas pessoas da própria família já morreram antes dela? Né? Exatamente, tem isso também, né? Como os cuidados paliativos podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias? Ele melhora principalmente pela comunicação, né? Eu acredito que a comunicação, ela transforma muito a assistência. Uma comunicação correta, porque a gente não sabe se comunicar. Né? A gente não sabe, a gente aprende, a gente precisa aprender. A gente precisa entender as nossas deficiências, né? E se comunicar é uma dessas. O fato de eu falar não quer dizer que eu estou me comunicando. Sim. Então, através do cuidado paliativo, além de eu fazer esse paciente, essa família, entender o contexto daquela doença, o contexto em que ele é inserido, eu consigo, através de ações mesmo, de manejo de sintomas, né? De manejo de dor, de assistência, de passar por algum especialista, de dar atenção ao que é importante para aquela pessoa. Às vezes, alguns manejos assistenciais, psicológicos, tudo isso eu vou fazer a pessoa entender que ela é muito mais do que aquela doença. E eu vou fazer aquela família ver que aquele pai, aquela mãe, não é o doente. Ele está doente. Ele não é a doença. Ele está doente. Ele está com a doença, né? Então, a gente tem muito isso. As pessoas saem do consultório e falam assim, vai morar lá em casa. Minha mãe, você vai lá para casa, sabe? Tá com metástase, assim. Ou então, Alzheimer, vai para casa, mude suas coisas, vai morar comigo, essas coisas todas. E a mãe olha e fala assim, mas eu não quero. Não, porque você precisa de cuidado, mas é um cuidado para ela, não para a doença. Né? E no afã de cuidar, a gente acaba tirando da pessoa a autonomia dela, verdade, a dignidade dela, ela se entender como pessoa. E isso causa um sofrimento enorme, né? Tanto nela como na família, porque a família vai ficar assim... adoece junto, né? Eu estou tentando ajudar, mas não estou conseguindo ajudar, eu estou tentando cuidar, mas não estou conseguindo cuidar, exatamente por isso. Né? A gente tem esse desespero, primeiro, de achar que as pessoas que a gente ama, eu falei isso da outra vez, eu sempre repito, que as pessoas que a gente ama precisam da nossa validação para adoecer, da nossa autorização para adoecer. E elas não precisam. Então, assim, quem está doente não precisa que eu aceite que ela esteja doente. É um fato, né? Porque o adoecimento é uma condição do ser humano. E quando eu entendo que isso é um fato, eu já tiro de mim um peso enorme de achar que eu estou podendo decidir sobre a vida do meu familiar, né? Entendi. Existe um momento ideal para iniciar o cuidado paliativo? Existe. O ideal nos nossos sonhos ainda, né, um pouquinho distante, é a partir do diagnóstico. Né? Você fala que quando recebe o diagnóstico já inicia o tratamento também, quando né? Recebe o diagnóstico, o paciente, o ideal é ele já conhecer a equipe de cuidados paliativos. Porque ele já vai começar a enfrentar sofrimentos durante o tratamento. E eu não estou falando de uma pessoa que é um tratamento inútil. Não, eu tenho pacientes que passaram
pacientes com câncer de mama, que passaram pela químio, que passaram pela cirurgia, que fizeram a mastectomia e que fizeram a radioterapia e que estão muito bem, obrigada. Isso já tem 5, 6 anos, né? Tiveram remissão e por isso eles não são mais pacientes com cuidados paliativos. Você não vai despalhar uma pessoa, é uma assistência, né? São pacientes que eu visito muito menos, mas são pacientes que ainda têm os sofrimentos dele pela própria doença, mas não precisa mais de mim, como precisou de mim no começo. Então, assim, no diagnóstico, pode ser desse jeito e pode ser um paciente em que a progressão dessa doença vai realmente levá-lo ao fim de vida de uma maneira mais rápida. E ele conhecer a equipe de cuidados paliativos, ele ter acesso a isso e ele saber que existe alguém para além daquele tratamento é muito importante. Porque quando você vira para o paciente e fala, o tratamento não funcionou, né? Porque tem muito isso, não foi como a gente esperava, você está matando o paciente mais uma vez, porque o diagnóstico já faz isso, né? E quando ele entende que não funcionou como a gente esperava, mas, né, a gente tem a equipe de cuidados paliativos que você teve contato lá atrás, ou então que vem te visitar todos os meses para saber como você está. A partir de agora, eles vão ampliar a assistência deles, porque é muito mais importante para você, nesse momento, a assistência deles, do que tentativas frustradas, né, de eutanásia mesmo, de curar um pedaço da pessoa. Entendi. Né? Como é que lida com o tabu da morte ao conversar com o paciente e os familiares? Olha, quando eu sou doula da morte também, né? Sim, a gente tinha uma pergunta sobre isso daqui pra frente. Mas aproveita e fala, e já fala aí, o que é doula da morte? Assim, quando eu comecei a me especializar, eu sempre tive muito receio dessa questão de morte, porque eu não tenho receio, nunca tive problemas com isso, mas as pessoas à minha volta sempre tiveram. Então, é aquela questão assim, será que só eu estou achando que isso é uma coisa normal? Né? E isso foi um questionamento da minha vida. E quando eu comecei a me especializar e comecei a tratar isso com pessoas que não eram da minha família, por incrível que pareça, as pessoas estão esperando você falar disso. Né? Um paciente que tem um diagnóstico que ameaça a vida, ele está doido para te perguntar se ele vai morrer. Ele quer verbalizar, só que o medo de verbalizar e atrair a morte, ou então de ficar parecendo que ele está desistindo de viver, é muito grande. Então, quando você atende, quando eu fazia ambulatório nos meus pacientes no domicílio, quando você conversa com a pessoa e ela fala assim, você tá preocupado? Tô. Você está com medo de morrer? E eu faço essa pergunta com essa clareza. Normal, né? Você está com medo de morrer? Eu não tenho medo, eu tenho medo de sofrer. Eu tenho medo de deixar fulano, eu tenho medo que minha família sofra, né? Eu tenho medo de ficar sentindo dor, eu tenho medo de estar sozinho. E as pessoas esperam essa pergunta. Né? Com o tempo eu vim ninguém tem coragem de fazer. Não, ninguém tem coragem de fazer, porque a gente tem que bater na madeira, né? 3 vezes, porque quando a gente fala de morte, a gente atrai. Porque tem muita gente que quer ir pro céu, mas não quer morrer, né? Tem isso também, né? Então, assim, é verdade. E com a questão da doula da morte, paralelo à especialização, né, de cuidados paliativos, sim, eu fiz, pela Casa do Cuidar, uma especialização também em sentinela. Sentinela, sim, seria, hoje já mais difundido, né? Que sim, é da Ana Cláudia, a doutora Ana Cláudia, que é bem conhecida, sim, e tal. E aí eu fiz esse curso de sentinela, é um ano e pouquinho, bem puxado. E o doula da morte, ele tem uma abrangência muito nas terapias alternativas. É mais amplo, né? O sentinela, ele é um pouco mais amplo, porque além dessa parte das terapias, do que você pode fazer para ajudar aquela pessoa naquele momento de fim de vida, o sentinela, ele prepara você. Quem é você diante daquele sofrimento? Entendi. Né? Isso foi muito próximo com a especialização. Sim. Porque uma grande parte da especialização é me preparar para estar diante do sofrimento do outro. Sim. Então, não é todo mundo todo mundo que consegue isso. Não é. E assim, quando você não tem esse preparo, você sofre. Eu não estou falando que eu não sofro, sim, mas assim, você sofre de uma maneira descabida. É aquela coisa mais equilibrada. Você se coloca no lugar do outro e você sofre a dor do outro. Eu, como paliativista, eu preciso estar com o outro que está sofrendo. Tem uma diferença disso. E as outras pessoas não falam com você que essa pessoa é insensível? Pelo contrário. É? Pelo contrário. Porque eu acho que a abordagem ela é tão respeitosa,
né? Como a gente foca muito na dignidade do paciente, nas escolhas do paciente. E dentro de tudo isso, a gente tem uma questão de comunicação compassiva muito efetiva, tanto na especialização como no curso de Sentinela, que você consegue... É aquela coisa, né? As verdades têm que ser ditas na medida que você sabe lidar com elas. E quando você tem essa máxima, você é mais cuidadoso com o outro. E as pessoas se sentem cuidadas, né? O cuidado, ele desarma. A gentileza desarma. A precisão desarma, né? Quando eu sou qualificada e eu começo a conversar, o paciente é o primeiro a ficar tranquilo. Não adianta, você é paciente, o paciente sabe quem está preparado para lidar com ele. Sim. Não adianta vir uma pessoa... Gente, se tem as pessoas que questionam quando alguém vai pegar um acesso ou alguma coisa assim, uma coisa bem simples, não sabia o que estava fazendo, não é assim? Não sabia o que estava fazendo, estava treinando comigo e tal. Imagina uma pessoa que tem uma doença grave, que ameaça a vida, que tem todas essas questões muito mais sensíveis. Você acha que ele não está vendo, que você não tem a menor ideia do que você está fazendo ali? Tá. Né? E quando chega uma pessoa preparada, o seu bom dia já faz ele escutar o que você quer falar. E isso acontece muito de passar sonda. Vamos passar uma sonda, uma paciente que está no processo de fim de vida. Eu que não trabalho mais, mas trabalhava na emergência de hospital público aqui, grande, referência e tal. Vamos passar uma sonda porque não está comendo. Eu falei, não, vamos conversar com a família, porque a paciente está em fim de vida. E a gente sabe que isso não é confortável, ela não vai morrer confortável, ela está lúcida. Né? Isso não vai trazer para ela mais nem um dia mais de vida. Pelo contrário, traz um sofrimento, aquilo incomoda e tudo mais. Não, vamos passar a sonda, porque a família não vai entender. É uma família difícil. Não existe família difícil. Difícil existe você que não está se comunicando direito. Sim, verdade. Né? A gente tem, claro, famílias, nem todo mundo é maravilhoso, mas a gente tem... A maioria das famílias difíceis são famílias que foram abordadas de uma maneira errada. E aí eu abordo essa pessoa, a primeira coisa que a filha fala é, então tira isso do nariz dela, porque eu não queria colocar. Mas falaram que tinha que colocar, porque senão ela não comia. Mas ninguém falou para ela que ela não precisava comer. Quando eu comecei a falar com a filha, tudo que eu relatei, a filha falava, é verdade, ela não está comendo em casa mais. Não era um momento agudo, ela não parou de comer ali. Paciente em fim de vida, existe uma progressão, e quando você estuda a progressão do fim de vida, de cada doença, a progressão e a evolução de cada doença, você consegue abordar aquele paciente com mais respeito. Então, quando eu começo a falar para a família, ela comia em casa? Eu acho que ela não estava comendo em casa. Ela devia estar comendo pouco. Há quantos dias que ela quase não comia? É verdade, ela não comia em casa. Então, por que o seu afã de colocar uma sonda para ela comer, se já tem uma semana que ela não quer mais comer? Então, assim, a gente consegue ver o que está acontecendo. E aí eu começo a falar, ela está dormindo mais, está acontecendo isso, ou realmente ela está desse jeito, né? Então, assim, você vai conter essa pessoa porque ela estava lúcida, para passar uma sonda, para ela se alimentar, para suprir o quê? Para produzir uma energia que ela não vai conseguir produzir, para fazer uma digestão que ela não vai conseguir fazer, porque o corpo dela está se desligando. Sim. Né? E o nosso corpo é inteligente. Então, quando a gente... Eu sou muito... Eu falo com muito afinco a questão de você se comprometer e estudar, porque faz muita diferença, sabe? Você saber o que você está fazendo, porque você evita o sofrimento das outras pessoas. E você está num momento muito sensível do paciente desse. Você né? tem que estar muito preparado. E por isso que eu te falo que não é todo mundo que tem esse dom, que acima de tudo, Sim. não é falar eu sou enfermeira, mas você tem que ter amor e ter dom pelo que você faz. Porque se não tiver esses requisitos, não adianta. Sim. E assim, quantas pessoas se preparam e viram péssimos profissionais de saúde? Sim, nossa, mas se prepararam. Muitos na mesma instituição que eu, né? Então, assim, é renomada e tudo mais, mas não são bons profissionais. Né? Então, assim, o seu compromisso no que você decidiu fazer, ele tem que ser singular, tem que ser uma máxima. E você não esquecer disso durante a sua vida. Porque o profissional de saúde tende a ter, em algum momento, um esquecimento do motivo dele estar ali. Né? Você vai nos hospitais e as pessoas estão ali por qualquer motivo, menos pelo paciente. E o único motivo da gente existir é o paciente, não é o contrário. O paciente não existe para suprir a necessidade da enfermagem, uma necessidade da medicina. Não! A medicina existe para suprir a necessidade do paciente. A enfermagem existe para suprir a necessidade do cuidado do paciente. Então, quando eu não esqueço disso, né,
eu consigo atender de uma maneira muito mais respeitosa a esse paciente, que está passando por um sofrimento. E a gente está falando de pacientes que têm sofrimentos severos, né? São pacientes com sofrimentos existenciais. Imagina você chegar no fim da sua vida, ou você chegar com 40, 50, 60 anos e você olhar e falar, é isso? Vive tudo isso para isso? Quer dizer que a minha vida vai se reduzir a isso? A estar aqui nessa UTI, a essa ferida que não fecha, que não cicatriza, sabe? A estar aqui sem poder andar, a ficar dependendo das outras pessoas. Então, é um sofrimento muito grande. E quando você começa a não reconhecer você como indivíduo, porque você perde sua autonomia, aí que a gente vai para o sofrimento existencial, o seu fim de vida, ele é muito mais triste para a família também, né? Então, o cuidado paliativo a gente não faz sozinho, porque a pessoa, ela é um todo, né? E é muito complexo uma pessoa. Se já é muito complexo eu fazer cuidados paliativos, porque eu não cuido de uma doença, eu cuido da pessoa. E essa pessoa pode ter várias doenças que ameaçam a vida. Então, eu preciso estudar várias doenças e estar preparado para lidar com cada uma delas. Imagina, além disso, eu tenho que cuidar de uma pessoa que tem várias demandas, né? Eu costumo falar que antes daquela foto que a gente vê a mãozinha dada, nossa, é tanto trabalho, é tanto estudo, é tanto manejo de sintoma, é tanta noite, tanta madrugada para você manter aquela família, para tanta reunião familiar. São conferências familiares uma atrás da outra, diárias, para você falar 4, 5 vezes. E eu repito quantas vezes precisar, porque eu estou ali pelo paciente, né? E é importante que aquela família entenda, porque eu vou para minha casa, né? Mas o meu compromisso com que eles entendam que não está existindo um sofrimento naquele paciente, às vezes no processo ativo de morte, é quando você explica para a família que o paciente não está mais lúcido, quando você explica para a família como a morfina vai interagir na questão da dispneia, a família fala, que bom. O medo da família não é a medicação, não é ele morrer, é ele sofrer. É olhar e ver a pessoa com falta de ar e achar que ela está com falta de ar, sentindo essa falta de ar, né? E a gente sabe que a morfina, ela desliga essa sensação, de maneira grosseiramente falando. Então, por mais que ele esteja com falta de ar, ele não está percebendo. Tanto que ele dorme. Ninguém dorme com falta de ar. Não, né? Verdade, então, você entendeu? Então, assim, existem algumas coisas que quando você começa a mostrar para a família, ela se sente muito mais acolhida, né? E cuidada. E o cuidado é o que eu falo, o cuidado ele transforma. Aí a gente precisa parar de achar que a gente sabe fazer, né? E procurar aprender para a gente fazer direito, né? Eu não sei lidar com pacientes gestantes, né? Eu nunca, na faculdade eu aprendi, mas sei o básico. Eu não posso, quando uma paciente estiver entrando em trabalho de parto, achar que eu sei fazer esse parto, porque eu sou um profissional de saúde. Mas eu acho que é assim. Não, eu tenho que ter, sei lá, eu sei que eu tenho que abrir assim, puxar assim. Eu não posso fazer isso. Então, se eu não posso fazer isso com um paciente que está em trabalho de parto, eu não posso fazer isso com um paciente que está em fim de vida. Sim, verdade. Eu não posso achar que eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho que cuidado paliativo é isso. Não. Porque trabalho de parto, obstetrícia, não é o que eu acho. Ela é um fato. Ela tem uma definição, ela tem um campo de estudo, de trabalho. E o cuidado paliativo também. Então, assim, reduzir o paciente a aquele momento é muito triste para o paciente, né? E eu acho que o profissional, depois, quando ele começa a entender que na tentativa de acertar ele errou, deve ser muito sofrido também, né? Mas, assim, é a oportunidade que você tem de fazer aquele paciente que já não está se sentindo bem entender, pelo menos, o que está acontecendo com ele. E aí você só olha e fala, olha, você sabe que está grave, que é outra coisa, né? As pessoas estão morrendo, muitas vezes porque a doença progrediu, mas outras vezes porque elas estão morrendo, né? A gente morre. Então, assim, elas estão morrendo por uma condição fisiológica. E aí você fala, ele está grave. Eu falei, ele não está grave, ele não está doente. Ele não está grave porque ele está morrendo, ele está morrendo. Se ele não tem uma doença de base que está progredindo e ele está morrendo por uma questão fisiológica. E uma questão fisiológica não é grave. É o percurso natural da vida, né? E quando você fala para a família que está grave, a família realmente acredita que é uma coisa que pode ser resolvida, né? Porque quando você fala que está grave,
tem a melhora. Né? Do Pode grave, sair eu disso, tenho a melhora. Pode sair da né? gravidade. Exatamente. Né? E quando eu falo para aquela família que, olha, esse paciente, quando é realmente fisiológico, está no processo de fim de vida. Aí não tem né? saída. Vamos olhar para esse paciente. Fala para mim um pouco dele, que é uma coisa que é o que faz muita diferença. Uma escutativa, sabe? E eu não estou falando de horas. Estou falando de 2 minutos, 3 minutos. Escuta o que aquela pessoa tem para falar. Olha, eu tenho 5 minutos para ficar com você. Você vai me falar o que está te incomodando mais. Como é que eu posso te ajudar? Né? Conta para mim quem é você. Conta para mim quem é sua mãe. Porque eu não conheço a sua mãe. E nesses 2, 3 minutos você vai entender que a sonda não cabe naquele momento. Que às vezes liberar uma visita ou outra vai melhorar muito mais do que a sonda. Vai trazer muito mais tranquilidade para eles do que a sonda. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a isso. E quando eu falo da escutativa, ela faz uma diferença grande na assistência. E a gente não costuma escutar. A gente fica observando que você é muito mais psicóloga também do que a enfermeira, né? Porque aí você mantém um controle emocional, o controle da família, né? Às vezes o paciente está inconsciente lá, mas você controlar ali a família, você tem que ter muito jogo de cintura. Sim, muito jogo de cintura. Né? Com relação... E assim, a especialidade, cuidado paliativo, quando eu fiz, né? E acho que a maioria dos cursos que eu conheço, que tem uma qualificação, né, um renome, não existe cuidados paliativos profissional. Não existe para enfermeiros, para psicólogos, para médicos. Agora que eu vi até uns paramédicos, eu até estranhei. Porque, assim, cuidado paliativo, ele não se faz sozinho. Né? E como a gente abarca esse campo, né, todos esses sintomas, todos esses aspectos, eu preciso saber validar as necessidades do meu paciente. Então, eu preciso saber validar as necessidades psicológicas dele, as sociais, as físicas. Eu preciso saber validar as espirituais. E eu não sou capelã, eu não sou psicóloga, e eu não sou assistente social. Só que eu sou o vínculo com aquele paciente. Sim. E eu não posso perder esse vínculo. Você acaba sendo isso, sabia? Mas assim, a gente começa a abordar. E o ideal era, a partir dessa abordagem, ele ser encaminhado. Sim, tem vários... Exatamente. Por vários, então, assim, eu né? vou falar da parte espiritual, da parte social, vou falar da parte psicológica, emocional dele. Eu não vou conseguir aprofundar isso com esse paciente. Né? Eu vou chegar no raso, porque a mente da gente ela é muito poderosa e eu não tenho habilidade para isso. Eu tenho habilidade para outros manejos, para outros sintomas. Né? Eu tenho habilidade para a parte física, para a parte do cuidado, para a parte de validação, até para a parte dos caminhos que você vai tomar para determinada assistência, para determinado psicólogo. Mas aprofundar isso, que é a questão do psicólogo, eu não tenho capacitação para isso. Né? E eu preciso entender a minha limitação. Mas a minha limitação não pode ser deixar de assistir esse paciente. Então, eu preciso aprender a validar. Por isso que não tem especialização em cuidado paliativo de maneira separada. Porque todo mundo tem que aprender a validar as necessidades de todas as áreas para poder, a partir dali, encaminhar esse paciente. Marta, uma equipe, assim, para ter um trabalho paliativista de excelência, tem que ter uma equipe multiprofissional, né? Tem que ter. Não se faz cuidado paliativo sozinho. Né? Não se faz. A gente às vezes brinca com essa questão de equipe, mas é assim... Equipe, Não se faz, porque eu preciso de psicólogo. Uma equipe básica, uma equipe rasteira, é um médico, um enfermeiro, um psicólogo. Eu preciso de um fisioterapeuta. Olha a diferença que isso vai fazer na vida de uma pessoa, Sim. no fim de vida de uma pessoa. E às vezes, durante o tratamento, quantos pacientes oncológicos, quantos pacientes com demência que a gente consegue ver que ao longo do tratamento, ao longo da vida e do caminho dele, tem toxicidades pulmonares inúmeros. Para tudo, corre para o pneumologista. Né? Para tudo, teve uma falta de ar. Acordou à noite sufocando. Então, quantos pacientes? Fora os pacientes que têm dispositivo, que às vezes fica o cuidado fica na mão da família. Você vai aspirar, né? A gente teve o caso, né? Que você vai aspirar, você vai medicar, à noite você vai usar a sonda. A gente pode aprender? Claro que a gente pode aprender, né? Mas não é o papel dela, não é o papel da família. Né? Não deveria ter essa sobrecarga a mais na família. Imagina uma família que tem uma paciente que está com a sonda e essa paciente
broncoaspira. Imagina a culpa dessa filha, a culpa desse familiar que administrou aquela dieta achando que estava correto. Né? Então, assim, é uma deficiência do sistema. É uma deficiência nossa. Né? E cuidado paliativo não se faz só. A gente precisa de outros profissionais também qualificados, até para poder seguir o mesmo caminho. Como é que eu sou enfermeira paliativista e fico sozinha, tentando falar para os médicos, para os outros enfermeiros, para os fisioterapeutas, que aquela conduta para aquele paciente não é a conduta correta naquele momento. Se eu não tenho pessoas que tenham, eu não estou falando de visão, que tenha a mesma visão que eu, não, que tenha uma qualificação para entender aquele paciente como um todo e como as necessidades que ele precisa como paciente em cuidados paliativos, eu vou ficar muito solta. E então, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir fazer o que está no meu alcance. Mas o paciente não é só o cuidado que eu posso dar. Ele tem uma prescrição médica que não sou eu que faço. Sim. E que não é um paliativista que vai dar. E que vai de encontro a tudo aquilo que eu estou fazendo. Ele vai ter uma assistência de um psicólogo, de um fisioterapeuta, que estão olhando para ele como uma doença, como uma pessoa doente, que não estão olhando para ele como um indivíduo. Então, vai de encontro com tudo aquilo que eu estou fazendo. Entendi. Né? Olha, eu quero dar um abraço aqui para a Dulce, lá de Campina Grande, minha querida. A Dedeco lá eu não sei onde ele está. Ele só anda no mundo. Né? Ele é da Flamedula, né? Ele é lá do Rio de Janeiro, mas mora em Fortaleza. Grande abraço, meu querido. Sabe que estamos juntos aí, viu? Pode contar com a gente aqui. Vamos falar agora sobre o café paliativo, senão o tempo passa, né? O tempo passa rapidinho. Vamos falar. Né? Ô, Marta, o que motivou a criação do primeiro café paliativo de Conquista? Engraçado, né? O que motivou a criação? O café paliativo, ele já é um evento que inclusive foi criado na Bahia, né? É um evento de integração e de conversa sobre cuidados paliativos. A intenção do café paliativo é esse. Aqui em Conquista nunca tinha acontecido um café paliativo. E o que motivou a gente buscar isso é exatamente o dia a dia. Você vê o sofrimento da outra pessoa e você vê que muitos profissionais estão interessados, mas não sabem também por onde começar. E conversar é um primeiro caminho. Escutar é um primeiro caminho. Né? O profissional olhar e falar assim, não estou fazendo tão certo. Né? Ou olhar e falar, não, realmente eu tenho que aprender a escutar mais. Não, olha, não dá para mim. Não vou mais nesse caminho porque não tenho condições de lidar com o sofrimento. Então, a intenção de trazer esse primeiro evento para cá foi uma necessidade do dia a dia mesmo, de ver como as pessoas precisam. Nós somos a terceira maior cidade da Bahia. A Bahia tem o primeiro hospital de cuidados paliativos público do país. Sim. A Bahia, somos vanguarda em atendimento domiciliar, em melhor em casa. Ele é referência em muitas coisas, né? Em cuidados paliativos, ele é vanguarda de uma maneira assim, muito grande. E Vitória da Conquista não tem. Você não vê essa movimentação. Né? Você não vê eu pelo menos não via, né? Era um trabalho muito de formiguinha. As pessoas não queriam nem falar do assunto, quem dirá aprender o assunto. Né? Só que é uma realidade e a gente precisa, de alguma maneira, se inserir no que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo no nosso estado. Salvador é aqui. Né? Quantos pacientes eu já recebi aqui que iam para um hospital de transição em Salvador e a família descobriu, por algum motivo, que tinha uma enfermeira paliativista aqui e que dava assistência podia ter feito aqui, em fim né? de vida. Muitos ficaram aqui, a família veio para cá. Sim. Mas outros foram para lá e ficaram distante da família, da casa, dos amigos, porque no afã de cuidar. Né? E assim, a gente precisa aproveitar esse momento de conversa, né, para entender o que está acontecendo fora daqui. Por isso que a gente está trazendo o Dr. Vitor, Sim. que é o presidente da Academia Estadual de Cuidados Paliativos, é paliativista, e é uma pessoa muito renomada, né? E lá a gente vai conversar, eu vou conversar um pouco. Vamos estar com ele aqui dia 4. Dia 4, né? Vamos bater um papo com ele aqui, vamos fazer um podcast bem interessante com ele. E aí, assim, a gente vai abordar um pouco sobre Conquista, sobre o meu dia a dia, o dia a dia de Vanessa, que também está com a gente, Sim. Né? Que é psico-oncologista. E a gente vai abordar esses nossos sofrimentos, inclusive com Carminha, da Casa do Amor, para a gente poder, você, né? Todo Carminha mundo vai junto. estar lá também, Sim. Nossa. Sim. E aí, para depois disso, dessa nossa entrada, Dr. Vitor vem falar o que está acontecendo na Bahia.
né? E como é que a gente vai se inserir nisso daí? O que está acontecendo no país? Nós temos políticas públicas de cuidados paliativos. Vai fazer 1 ano agora em maio. 1 ano, Conquista, a terceira maior cidade do estado. A gente não tem uma equipe básica. Lembrando aqui para vocês que estão acompanhando, Conquista tem 1.652 médicos cadastrados no Conselho Regional de Medicina. Só perde para 60 médicos de Feira de Santana. Olha o tanto de médico que tem aqui. A cidade abrange 86 municípios, norte de Minas, essa região toda. Aqui tem 1 milhão de pacientes cadastrados pelo SUS. Sim. Então não é qualquer cidade, não é? Não é. Então, assim, a minha intenção de fazer, sabe aquela coisa assim, eu vou jogar para cima e tomara que alguém pegue, né? Sim. Porque é o primeiro café paliativo, é gratuito, né, pessoal? Nós já temos mais de 200 inscritos. Legal. E isso foi uma coisa muito boa, porque... Você nem esperava, né? Não, a minha demanda... eu me programei para 100 pessoas. Você está naquele sufoco, Não. A bichinha está trabalhando, tadinha, está desesperada Meu aqui para dar pensamento certo, vão vai ser dar 100 certo. pessoas, a gente vai conversar e tal. Não, faltam 2 semanas Sim, ainda é. e nós já temos 200 inscritos. E a tendência aqui somente, né? Lá no SEMAI cabem 400 pessoas. E a minha intenção é fazer o primeiro, para que as pessoas entendam que existe público para conversar sobre isso. Sim, verdade. Que existe profissional de saúde interessado em conversar sobre isso. Né? A minha intenção é essa, para que daqui a 1 mês, daqui a 20 dias, alguém fale, vou fazer um café paliativo, faça. Vou fazer sobre assistência domiciliar, faça. Vou fazer sobre pediatria, faça. Né? Inclusive, a maior referência do Brasil em cuidados paliativos pediátricos é da Bahia, que é a doutora Lilian Biruçu, que inclusive trabalhou em Conquista, morou aqui em Conquista, tem família aqui em Conquista. Né? Olha quanta gente a gente tem por perto, a gente tem acesso e a gente não está usando. Mas vamos mudar isso, Vamos né? mudar. Vamos mudar. Vamos ficar vivo aí para a gente mudar essa realidade. Vamos sim, né? vamos sim. Qual a importância de eventos como esse para a disseminação dos cuidados paliativos? A importância, eu acho que, para além do profissional de saúde, eu acho que a importância é muito para o paciente, sabe? Ele vê que as pessoas estão procurando estudar, estão procurando descobrir, estão procurando falar sobre uma forma de cuidado, sobre uma especialidade que vai melhorar a qualidade de vida dele. Eu acho que isso vai desmistificar aquele medo de quando eu chego com jaleco, enfermeira paliativista. Né? O que essa mulher está fazendo aqui? Eu vou morrer. É isso, vixe, ela veio, né? Ela veio. E, na verdade, assim, eu acho que até para os médicos conversarem com seus pacientes, até para esses pacientes se sentirem confortáveis, eu tenho muitos pacientes que vão, muitos familiares que vão. Inclusive, muitos familiares são patrocinadores do evento. E eu achei isso muito, muito interessante. Não tem nada a ver com a saúde, tem empresas que não tem nada a ver com a saúde. E falaram, não, a gente quer porque nossa mãe, nosso pai, a gente viu que isso funciona, a gente viu como isso foi importante para a gente naquele momento. As pessoas precisam entender que isso existe, né? E é uma assistência que hoje é muito distante de todo mundo, né? Da grande maioria, apesar de ter políticas públicas do SUS relacionadas a isso. A doutora Natália Paim está aqui também na sala. Oi, doutora. Viu? A gente conversou na estante. Depois eu vou chamar ela para bater um papinho aqui. Ela já está intimada, viu, doutora? Pronto. Para bater um papinho aqui sobre pneumologia, sim, né? Sim. Então vamos lá. Quem que pode participar desse evento? É um evento gratuito, tá? A gente, no início, a demanda era mais para profissional de saúde, mas assim, não existe esse limite. Não tem um público-alvo, Não. Né? Nós vamos falar sobre cuidados paliativos. E nós vamos falar sobre cuidados paliativos de uma maneira muito objetiva e muito didática. Abrangente também. Muito abrangente. Sim. Né? Então, tem muito estudante das áreas da saúde que estão lá. Eu faço parte de algumas ligas. E eles estão todos lá. Tem muita gente, muito técnico, muito enfermeiro, muito profissional de saúde já formado, muito profissional de saúde que não atua na área. Né? E tem muito paciente, muito familiar de paciente também. Então, é um evento, ele não é para um tipo de público. Nós vamos falar sobre cuidados paliativos. Sim. Né? Nós estamos ali para ouvir. Tanto que a gente vai ter Carminha, que tem uma vivência incrível. Carminha não podia estar fora, não. De jeito nenhum. Né? E ela não é profissional de saúde. Não. Né? Não, então, assim, só que ela fala para todo mundo ouvir. Então, doutor Vitor, nós vamos conversar, Vanessa, de uma maneira muito clara.
do jeito que eu estou conversando aqui com você, né? Não é uma aula, não é uma coisa... tanto que não é teórica, que as pessoas pediram certificado. E eu falei que não tinha certificado. É um bate-papo. É para você ir, se você está interessado em escutar aquilo ali. Sabe? A gente pode fazer depois um evento mais específico para alunos, para enfermeiros, para médicos, sem problema nenhum. Mas nesse primeiro momento, a intenção é a maior quantidade de pessoas que quiser ouvir e falar sobre cuidados paliativos, dos curiosos aos interessados. Todo mundo é muito bem-vindo lá. Dia 4 de abril, às 7 horas. 19 horas no lá SEMAI. No SEMAI. Tem que fazer a inscrição no linkzinho lá do @Café Paliativo VCA. No de Joelise também tem, no meu também tem. Então... O que vai ser abordado na conversa com o Dr. Vitor? Na verdade, ele vai vir para dar um panorama dos cuidados paliativos na Bahia, né? Ele vem para poder mostrar para a Conquista que ela consegue se inserir nesse caminhar que está acontecendo, né? Que ela consegue se inserir, porque às vezes os próprios profissionais acham que é tudo muito distante, e não é, né? E trazer o Dr. Vitor aqui é deixar claro que a Academia Estadual de Cuidados Paliativos reconhece que a gente existe, né? Reconhece que a gente está tendo interesse em se movimentar. E isso é importante. É importante você ter Conquista participando do que está acontecendo no Estado. É muito triste você ver cidades muito pequenininhas que têm serviço de cuidado paliativo e aqui não tem. Marta, eu conheci você, me falaram de você no Rio de Janeiro. Nossa. E você aqui, a gente coladinho aqui, não sabia de você. Eu soube lá no Rio de Janeiro, a gente estava no evento e falamos sobre tratamento paliativo e tal. Falou, conversa com essa menina aqui lá de Conquista. Ó. Aí, tá vendo? Nem eu sabia que estava tão assim. No Rio de Janeiro, me falaram lá. Mas isso é muito bom, porque assim... Porque existe uma consciência lá fora muito maior do que aqui. Né? Né? Então, aí a diferença está aí. Então, como eu falo, a nossa associação, a nossa ONG está lá no interior de São Paulo, que é lá em Lins. Lá no interior de São Paulo. Tive que sair daqui para ir para lá, porque lá tem uma consciência melhor do voluntário, do respeito ao paciente. Lá vive o câncer, entre aspas, né? Lá vive. Ali nós estamos em parceria lá com Jaú, com Barretos, Marília, Bauru, São José do Rio Preto. O Amaral Carvalho mesmo. Nossa, é uma bênção, caiu do céu para o nosso trabalho social. Né? Hoje é o nosso maior parceiro. Existe lugares lá dentro do hospital que só a nossa associação entra. Então a gente tem esse privilégio. Então a gente foi conhecendo mais ainda o trabalho paliativo lá. Um paciente nosso, parceiro nosso que tem o mieloma, saiu de São Carlos, São Paulo, e foi para lá, para Bauru, para Jaú, para morrer. E lá tinha a doutora Daniele Cosme, que hoje está em São Paulo, que é nossa parceira também, um beijo para ela. Ela falou, você não vai morrer de jeito nenhum. E não morreu, e está lá, ó. Voltando, ele estava tetraplégico, entendeu? Estava mal, morrendo, muita dor. E hoje já está nadando, andando a cavalo. Claro, tem as limitações, mas nem se compara como antes. E o paliativo que está cuidando dele, né? E hoje quem cuida ele é a doutora Juliana Vitor, que ela é oncologista, que é a nossa embaixadora lá, né, da associação. Acompanha ele e dá qualidade de vida para ele. Mas olha que legal eu isso, sempre né? falo, né? Cuidado paliativo não é sobre morte, é não sobre vida. Sabe, é sobre vida boa. Essa paciente minha que tinha 1 mês, né, que chegou para mim para passar uma sonda por uma angústia familiar, porque ela tinha 30 dias e que ficou comigo 1 ano e meio, era uma paciente muito confusa e rebaixada neurologicamente, já tinha uma sequela de AVC. Essa paciente começou a conversar. Eu chegava lá, ela batia papo comigo. Né? Ela nunca teve uma escara, acamada, uma única filha cuidando. A gente não vê isso nem com home care. Desculpa, de vários planos de saúde que a gente vê. Não vê. Sim. Então, assim, o cuidado, ele transforma. Ele muda muito a vida das pessoas. Meu Deus do céu, a gente vai ter tanta coisa para falar aqui que não vai dar tempo. Vamos ver até onde chega, né? Vamos ver, estou aqui. Só temos 1 hora. Como a sociedade e os profissionais de saúde podem se engajar mais ainda no tema dos cuidados paliativos? Eu acho que esse evento
ele é um primeiro passo, assim, sabe? Pequenininho, mas um primeiro passo dos profissionais e da sociedade se organizar, porque primeiro a gente precisa saber que esse tema existe. Depois a gente precisa saber que esse tema é viável de ser conversado. Então, nós estamos na parte do é viável de ser conversado, né? Então, ele existe, é viável de ser conversado. A partir daí, a gente começa a se organizar, né? A comunidade, socialmente, nós somos seres sociais, né? Sociais, sociáveis. Então, naturalmente, a gente vai começar a tentar buscar alternativas para aliviar o sofrimento daquelas pessoas. E quando você tem na sua mente, poxa, como eu vou fazer para aliviar o sofrimento dessa pessoa? Opa, tem cuidado paliativo, né? Do mesmo jeito que esses dias um pessoal de uma faculdade me ligou e falou: Marta, a gente está aqui, veio visitar uma pessoa e ela está com um ferimento, né, muito grande e tal, e tem cuidado paliativo na rede pública? Falei: olha, não. Tem alguém que pode vir aqui? Falei: eu posso ir, né? Não tenho problema nenhum. Mas não existe um serviço. Não tem um serviço. Falei: não tem. Nossa, que pena. E aí, na mesma semana, um pessoal da igreja, né? Muitas igrejas têm muitos projetos sociais, ligou e falou assim: Martinha, olha esse paciente aqui. E mandou um vídeo, o paciente numa situação bem complicada fisicamente. Como é que faz aqui agora? A gente pensou em você, né? Porque o que a gente pensou? Ele está morrendo. Então, é um paciente que não tem nada para fazer. Né? O pensamento deles, então, se não tem nada para fazer, se ele está morrendo, ele precisa melhorar, quem sabe lidar com essas 3 coisas que a gente está falando aqui é Marta. Ela vai pelo menos virar e falar: pera, respira, né? E eu falei: não, a gente faz um plano de cuidado. Não é um plano de cuidado, não é nada mirabolante, é olhar e falar. Plano de cuidado é uma coisa muito, muito sutil, só que é muito específica. E o cuidado paliativo, ele é individualizado, não adianta. Todo cuidado é proporcional. Eu não tenho como dar um cuidado para você, um cuidado para outra pessoa igual ao seu cuidado. Cada um precisa de um cuidado dentro da sua necessidade. Verdade. Dentro da sua patologia e das suas condições. Então, às vezes a gente muda os móveis da casa, melhora o acesso daquela pessoa, né? A gente muda as medicações, a gente muda o banho, a gente muda a analgesia antes do banho, para esse banho ser mais confortável. Então, o plano de cuidado, ele é uma coisa que o nome é busca, mas ele é muito prático, né? Então, vamos lá, vamos fazer o quê? O que é o plano de cuidado? Vamos fazer curativo? Vamos. O que a gente precisa? Quem vai estar com ele? Quem não vai estar? Onde é que ele está? O que ele está comendo? Por que isso aqui está abrindo sempre? Né? Tem um antibiótico? Tem um médico? A gente pode chamar o médico do postinho? É isso. Está dormindo? Não está. Não está dormindo por quê? Vamos ver o que está acontecendo? Então, é cuidar mesmo da pessoa. É um cuidado centrado na pessoa. Voltando ao assunto, voltando a uma das perguntas que eu fiz no início. Vamos usar esse café paliativo para desmistificar, né? Então, quais são os mitos mais comuns sobre os cuidados paliativos que precisam ser desmistificados? Os mitos mais comuns. Primeiro é que cuidado paliativo é para quem está morrendo, né? Quando não se tem nada para fazer, é para quem está morrendo. Segundo é que cuidado paliativo, você não faz nada. Nada. Você não medica, você não maneja sintomas, não. Cuidado paliativo, você só conversa, né? Isso é um mito muito grande. É só ter empatia, né? A gente escuta muito isso. E para além da empatia, né? São 2 mitos que a gente tem que são muito problemáticos assim, para a gente. E uma coisa que no dia a dia, como profissional de saúde, cuidado paliativo, ele não é baseado em protocolo. Então, é muito angustiante você ver alguns serviços e algumas pessoas, alguns profissionais, tentando, claro, assistir aquele paciente. Só que ao invés de olhar para o paciente, classifica o paciente dentro da doença que ele tem. E aí acontece exatamente aquilo que eu falei. Ao invés de você ampliar a assistência, você reduz. Porque é um paciente que não vai ser entubado, que não, e a família só escuta os nãos. Você pega o prontuário, tem vários nãos na prescrição, né? E é um paciente que
Às vezes a doença, geralmente as doenças de base dele, a progressão daquela doença de base dele, deixa espaço para vários acometimentos agudos que deixam de ser tratados, porque na hora que você foi fazer a prescrição, você olhou só para a doença de base. Então, às vezes, uma infecção urinária, às vezes uma questão, algum broncoaspirou, alguma coisa assim. Em cuidado paliativo, a resposta de tudo depende, porque eu preciso olhar para a pessoa, para o indivíduo, né? E no dia a dia, isso é um mito. Você achar que classificar o paciente, isso você está resolvendo. Não está. Porque quando você sabe cuidado paliativo, você não classifica. Você é o primeiro a não classificar. Porque ele vai dizer o que ele precisa, né? E a clínica, ela é soberana. Ela precisa continuar sendo soberana, né? Isso é uma máxima da medicina. Isso é uma máxima, né, de todos os profissionais de saúde. Precisa ser levado, inclusive, para o dia a dia. Os exames, eles estão aí para apoiar, para ajudar. Os números estão aí para tudo isso. Mas a clínica é soberana. Olhar para o paciente é o que você precisa fazer. É o que a gente conversou aqui fora. O paciente saturando 86. Se eu falo isso, se eu verbalizo isso, vamos correr, vamos entubar, o paciente está dormindo. Né? É um basal dele. Eu preciso olhar para ele. Ele não é o número, ele é o paciente. E a gente sabe que essas coisas acontecem muito, principalmente em pacientes com cuidados paliativos. Porque são pacientes que têm uma clínica mais... que oscila muito, oscila bastante, por conta da progressão dessa doença. Mas tem muito assunto para falar contigo, você está doido. Olha só, bom. Estamos já quase acabando, quase um minuto. Ó, semana que vem nós vamos estar em Lins, lá em Lins. Márcia vai estar até aqui, tá até internada, está no pré cirúrgico aqui. E mandando conversa. Um beijo, mano. Ela vai estar lá com o pessoal da Abracol, onde nós vamos estar fazendo vários exames de eletroforese e proteínas com os funcionários da Abracol, para a gente já fazer aquele rastreio, fazer aquela, né, descobrir se tem ou não tem o mieloma, né? E eu deixo para você fazer o convite para finalizar nosso bate-papo aqui, o convite do Café Paliativo. Então, pronto. Aqui, né? É aqui, nessa câmerazinha aqui. Ó, gente, tá todo mundo convidado, tá? Dia 4 de abril, às 19 horas, no auditório do SEMAI, primeiro Café Paliativo de Vitória da Conquista. Vai ser um momento para a gente bater um papo, conversar, escutar sobre cuidados paliativos. E a gente vai ter aqui o Dr. Vitor, né, que é representante da Academia Estadual de Cuidado Paliativo, para poder mostrar qual é o caminho, mais ou menos, que a gente precisa seguir. E nós vamos conversar um pouquinho sobre como as coisas estão funcionando, as angústias que a gente tem como paliativista, e o que a gente pode fazer para poder lidar com o sofrimento dos outros. Todo mundo convidado, faz a inscrição no @Café Paliativo VCA, mas faz também no Instagram do Joelísio. E no meu Instagram também, @infa.martamarcelos. Isso aí. Ele vai colocar tudo bonitinho para vocês. Vou deixar os links tudo certinho lá para a gente participar. Todos muito bem-vindos, tá? Nós já temos mais de 200 inscritos. Semana que vem nós temos uma reunião, né? Sim, quinta-feira nós temos a reunião. E dia 4, nós 4, no dia 4, nós vamos estar lá com, se Deus quiser, mudar a realidade disso Vamos aqui. Começar nossos passos de formiguinha um pouquinho mais largos. Isso. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada, Até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.